Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje, dia 11/8, nossa aula está sendo gravada, tá? Então, espero que vocês estejam muito bem e felizes também. Tia Lila, bom dia, seja bem-vinda. Pessoal, como de costume, né? Sempre gosto de abrir para vocês aqui o início da aula. Se vocês têm alguma dúvida inicial, querem perguntar ou comentar alguma coisa, fique à vontade agora, tá? Enquanto a gente está ajustando aqui a plataforma, pode perguntar qualquer coisa, fazer alguma colocação, tá bom? Para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Lara, beleza, Lara? Tranquilo, prof, show de bola. Então tá, acho que não tem nada, né? Tudo bem. Espero que, ó, gente, ontem encerrou o prazo da atividade que eu passei para vocês, da sexta-feira, tá? E hoje eu vou passar o gabarito e à tarde eu já vou colocar disponível para vocês a correção no PDF para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? E aí vocês vão dar uma olhada, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão fazer o seguinte, na nossa aula de quinta-feira, aí vocês podem tirar dúvida comigo em relação às questões, tá bom? Então eu vou mandar hoje ainda nessa aula, né? Vou mostrar para vocês o gabarito, né? Das atividades que vocês fizeram ontem para mim, até ontem, né? E mando hoje a correção dessas atividades em PDF. E na quinta-feira, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha, tá? Aquela questão que você não conseguiu fazer. Aí, se você tiver alguma dúvida, você pode tirar comigo na quinta-feira. Combinado, então? Nicolas colocou uma coisa aqui, deixa eu ver. Professor, você conseguiu abrir meu arquivo de atividade, você já tinha enviado, mas apareceu como atrasado. Nicolas, eu não olhei ainda a sua atividade, tá bom? Então, eu vou dar uma olhada nela hoje. E se você. Mas você mandou ela dentro do prazo e apareceu como atrasada, porque eu dei um prazo para vocês até ontem. Vamos dar uma olhada lá, de repente chegou direitinho. Vamos olhar e a gente se fala. Eu mando para você uma mensagem lá no e-mail, tá bom? Se você mandou dentro do prazo, vai aparecer lá para mim, tá bom? A gente vai ajustar, porque às vezes pode ser algum problema também, né? E colocar como não enviado ou enviado como atrasado, mas chegar direitinho, porque já aconteceu assim com outros alunos, tá bom? De dizer que não foi enviada, mas chegou para mim e também aparecer que mandou fora do prazo e também chegou para mim. Não sei por que isso acontece, tá bom? Mas a gente vai dar uma olhada lá sim, tá bom, galera? Mais alguma coisa? Então vamos lá? Vamos começar aqui, vou compartilhar com vocês o primeiro conteúdo e hoje a gente vai iniciar, tá? Dando continuidade à matéria de produtos notáveis, tá? A gente vai dar continuidade a essa matéria e vai abrir para mais uma parte dela, que a gente chama de técnicas de fatoração. Isso está totalmente ligado ao produto notável, tá bom? Ou simplesmente as expressões algébricas, ok? Então, a gente vai trabalhar esses temas hoje aqui. Então, vou compartilhar com vocês o conteúdo. Eu quero que vocês fiquem totalmente atentos. Mais tarde, eu mando para vocês esse conteúdo aqui em PDF também para vocês, que é o material, né? Na nossa apostila 3 também tem isso lá, tá? Então, você vai prestar atenção na aula de hoje, vou te mandar o material e lá na apostila também tem material para você dar uma olhada. Ok, pessoal? Vamos lá então? Qualquer dúvida, liga o microfone ou fala no chat comigo aqui que eu vou tirando a sua dúvida, ok? Então vamos lá. 100% de atenção agora. Ok. Pessoal, então vamos lá. Como eu disse para vocês, né, o nosso tema. Opa, isso. O nosso tema é técnicas de fatoração. E tem algumas técnicas aqui que a gente precisa de dominar, tá bom? Então vamos lá. O que é isso? Fatorar, o que é isso? Vamos lá. A fatoração é um processo utilizado para representar um número ou uma expressão, né, de produtos e fatores. Então a gente está trabalhando diretamente com a multiplicação de um termo pelo outro termo, tá bom? Isso é fatoração. Por exemplo,
Vocês aprenderam lá no passado uma técnica chamada propriedade distributiva. Por exemplo, aquele númerozinho que está fora dos parênteses e está multiplicando a soma de dois termos dentro de um parênteses. Ou seja, o número de fora vai multiplicar o primeiro termo e o número de fora vai multiplicar o segundo termo dentro dos parênteses. Isso aí é uma multiplicação em propriedade distributiva, mas que você também pode fazer, depois dela estar iniciada, né? Ou seja, e acabada, você consegue fatorar deixando na sua forma original. Então, quando a gente fala de fatorar, é simplificar uma expressão, tá bom? E aí, a gente vai começar falando aqui sobre o fator comum, que é a primeira técnica de fatoração. O que é o fator comum? É quando a gente coloca um número em evidência, quando a gente olha um número e coloca ele fora de parênteses, né? E ele estava dentro de uma expressão e eu coloco ele fora de parênteses. Como assim, professor? A gente vai mostrar aqui agora, tá bom? Então a gente usa esse tipo de fatoração quando existe um fator que se repete em todos os termos do polinômio. O que é o polinômio, né? É aquela expressão formada, por exemplo, por dois monômios, três monômios, né? Ah, professor, mas isso aí não é polinômio, é trinômio. Polinômio é a forma que a gente dá, né, para representar uma expressão que tem números e letras, ok, pessoal? Então, isso é polinômio. Então, quando aparecer esse nome, polinômio, mesmo que tenha dois termos, ou seja, um binômio, ou um monômio, ou um trinômio, a gente vai chamar ele de polinômio, né? Ok? E esse fator, que pode conter números e letras, ele vai ser colocado na frente dos parênteses. Como assim, professor? Espera aí que a gente vai mostrar um exemplo para vocês, tá bom? E dentro dos parênteses vai ficar o resultado da divisão de cada termo do polinômio com o fator comum. Como assim? Vamos fazer um exemplo, tá bom? O que a gente vai fazer? Tem uma regra. Então, olha só, vou pular aqui o slide anterior, porque não tem necessidade, e eu mostro para vocês aqui. Olha só. Fator comum em evidência. Primeira técnica. Ok, vamos lá. Qual é a forma fatorada do polinômio 12x mais 6y menos 9z? Então, como é que funciona isso, professor? Assim, gente, o que é fatorar, né? É fazer o seguinte, você vai olhar para os três termos aqui, ó, 12x, 6y menos 9z, tá vendo aqui? Você vai olhar para esses três termos aqui, deixa eu colocar ele de vermelho, a vermelho não dá certo, né? Deixa eu voltar com a cor dele aqui. E a gente vai fazer o seguinte, desses três termos aqui, qual é o termo ou o número ou a letra, né? Pode ser o número, pode ser a letra e pode ser os dois. De novo, pode ser um número, pode ser a letra ou pode ser os dois. Qual é o termo em 12x, 6y, 9z que aparece nos três monômios ao mesmo tempo? É o número 3. Ó, 12 dá para dividir por 3, 6 dá para dividir por 3, 9 dá para dividir por 3. Então, o que eu faço aqui? Eu venho aqui na frente e coloco o 3. E a gente vai chamar esse 3 de fator em evidência, ou fator comum para os três termos, ou seja, para 12x, 6y menos 9z. Depois disso, a gente vai olhar para as letras. Nesses três termos aqui, existe uma letra que se repete em cada um ao mesmo tempo? Não. Então, o fator comum é apenas o 3, tá bom? O que eu faço? Coloco parênteses aqui e agora eu vou fazer uma divisão de 12x por 3. E o resultado eu coloco dentro dos parênteses. De novo. Então, 12 dividido para 3 aqui é 4. E aí, como não tem uma letra para dividir aqui junto com o 3, a gente repete aqui. Então, fica 4x. De novo. Mais agora, olha, mais dividido para mais, que está na frente do 3, é mais. Ó, 6 dividido para 3, 2. Y, não tem uma letra Y para dividir, você repete ela aqui dentro. Tá bom? Ó, menos dividido para mais, que está na frente do 3. Você vai colocar menos. E vai fazer 9 dividido para 3, 3. E o Z, a mesma coisa que as outras letras. Você coloca aqui. Pronto. Isso aqui é fazer o fator comum desses três termos, tá bom? Por exemplo, a gente já terminou a fatoração. Acabou. Fatorar é apenas isso. Isso aqui, gente, se você multiplicar, olha lá, 3 vezes 4x em propriedade distributiva, eu vou ter, ó, 12x. Ó, de novo, 3 vezes 2y vai ficar mais 6y. Menos, perdão,
3 vezes menos 3z vai ficar menos 9z. Tá vendo? Olha o que acontece. Quando você faz a propriedade distributiva dos termos, volta a ser aquele polinômio novamente. Então, o que eu acabei de fazer? Acabei de fazer a prova real. Precisa fazer a prova real, professor? Não, não precisa fazer a prova real, ok? Então, o que é o fator comum? É colocar um termo ou um número, né, em evidência, ou seja, ficar separado fora dos parênteses. Ok, pessoal? Então, isso aqui é fazer o fator comum. Ok? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Beleza? Vamos fazer aqui agora junto, agora comigo, só que a gente vai fazer um pouquinho mais complexo. Então, preciso que você fique olhando muito para cá. Presta atenção. Vamos fazer a mesma coisa. Tem alguém com áudio ligado? Eu peço que desligue, por gentileza. Tá dando uma interferência aqui para mim. Vamos lá. Nós vamos olhar todos os termos. 2a² mais 3a³ c menos a elevado a 4, ok? Então, o que vai separar um termo do outro é o seu sinal positivo ou o seu negativo, tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho 3 monômios, ele é um trinômio e a gente vai chamar de polinômio porque é uma expressão. Então, vamos lá. Vamos ver se tem um número que se repete para os 3 termos ao mesmo tempo. 2, 3 e aqui na frente do A tem 1. Não, não tem um número para representar os 3 monômios. Ok, não serve. Vamos olhar agora as letras. A e A. Opa, beleza. Eu tenho aqui, então, uma letra que se repete nos 3. Aí, agora, a regra é a seguinte, galera. Nós vamos pegar essa letra e vamos colocar ela em evidência. E aqui vai ficar uma dica para vocês, tá bom? Você vai sempre pegar um expoente, vou colocar aqui, e aí eu tenho o expoente 2, 3 e 4. Aí eu vou pegar o menor deles, que é o 2, vou colocar aqui. Por quê? Quando eu dividir o a elevado a 2 por a elevado a 2, vai dar a resposta a 1, tá bom? Então a regra sempre é essa. Professor, mas se eu não quiser pegar, se eu quiser colocar a elevado a 1, não tem problema, só que você vai ter que fazer uma nova fatoração. Vai demorar mais, tá bom? Pessoal, tem um áudio aí que não tá legal. Peço, por favor, que desligue. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, galera. Coloquei o a elevado a 2 em evidência. Pronto. Coloquei em evidência, escrever a elevado a 2 vezes, abre parênteses, e agora nós vamos fazer a divisão do termo pelo fator comum. Vamos lá. Como o 2 aqui não está para dividir, o número que está aqui é 1, né? Então, eu tenho 2 dividido para 1. Vai sobrar o quê? 2. Aí eu tenho a elevado a 2 dividido por a elevado a 2, vai dar 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. E aqui você vai lembrar de uma outra propriedade, que é a propriedade de potência. Eu preciso lembrar dessa propriedade, professor? Precisa. Por quê? Você já aprendeu uma coisa. Na potência, o que eu tenho quando eu tenho divisão de número com base igual? O que eu faço? Eu repito a base e subtraio o expoente. Então, como é que eu faço divisão de potência? Repete a base e subtrai o expoente. Como que eu faço multiplicação de potência, professor? Repete a base, somam-se os expoentes. Aqui nós vamos usar a propriedade da divisão, ou seja, repete a base, subtrai o expoente. Então, vamos fazer o seguinte, a elevado a 2 e a elevado a 2, né? Vai fazer o quê? Se eu repetir a base, vai ficar A. 2 menos 2, 0. A elevado a 0 é igual a 1, que é uma propriedade de potência. Então, não preciso de colocar nada. Ou seja, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Tá? Então, o A aqui não vai aparecer. B dividido por A elevado a 2 vai sobrar só B mesmo, tá bom? Aí, mais dividido para mais, mais. Vamos para o 3. 3 dividido para 1, que está aqui na frente escondido, 3. A elevado a 3 dividido para A elevado a 2 vai sobrar o quê? A elevado a 1. A elevado a 1. Apenas isso. Ué, professor, como assim? Acabei de falar da propriedade de potência. Divisão de potência de base igual. Lembra que eu estou dividindo um termo pelo fator comum. Então, aqui eu tenho a elevado a 3 dividido para a elevado a 2. Repete a base e subtrai o expoente. 3 menos 2, 1. Professor, posso deixar só o A? Beleza, claro. E C dividido por A elevado a 2 aqui vai sobrar só o C mesmo. Vai ficar desse jeito aqui. Vamos lá para o próximo. Menos dividido para mais. Aí você vai colocar menos, né? Divisão
de sinais diferentes, resposta negativa. Divisão de sinais iguais, resposta positiva, tá? A elevado a 4 dividido para A elevado a 2 vai ficar, repete a base, subtrai o expoente. Então, aqui eu vou ter A elevado a 2. Pronto, acabei de fazer a fatoração e acabei de terminar o meu fator comum. Se você multiplicar em propriedade distributiva isso aqui tudo, vai dar tudo isso que está aqui em cima, tá bom? Vai dar a mesma coisa. Essa é a forma de fazer a sua verificação, se for necessário, ok? Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Beleza, então tá tudo dominado, vocês estão de parabéns. Então vamos lá. Vamos para a próxima aqui então. Pessoal, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, então deixa eu ver se tem um exercício aqui. Depois a gente vai fazer juntinho então, beleza. A outra técnica de fatoração, pessoal, é o agrupamento. O que que é o agrupamento? É a gente pegar uma expressão, tá vendo? Eu tenho uma expressão aqui. Essa expressão é mx mais 3nx mais my mais 3ny. Tá bom? O agrupamento parece um pouco mais difícil no começo, mas quando você pega o ritmo, fica muito fácil. Então, você precisa prestar muita atenção aqui agora. Então, olha lá. Eu tenho todos esses termos aqui, tá vendo? E nós vamos fazer o seguinte: 4 termos, nós vamos olhar neles e vamos juntar os termos que têm algum fator que seja comum para os dois. Como assim, professor? Vamos lá. Pessoal, nessa primeira parte aqui, eu tenho assim, mx mais 3nx. Tá vendo? Aqui nesses dois termos, eu percebi que eu tenho o x que é comum para essa soma. Tá vendo? O x acompanha o m e o x acompanha o 3n, ok? E do lado de cá, tem alguém querendo entrar aqui na reunião, deixa eu desbloquear. Ela bloqueia, vocês sabem que ela bloqueia automaticamente depois de um tempo. Então, só um instantinho. Pronto, desbloqueado. E estou chegando aí atrasado, hein? Já perdeu a primeira parte. E aqui, pessoal, eu tenho uma outra expressão que é my mais 3ny. E eu percebi que eu tenho comum entre esses dois monômios aqui, né, nesse binômio, eu tenho um y e tenho um y. Então, o que que eu vou fazer? Se você aprendeu a parte do fator comum, aqui você também vai entender com mais facilidade. Porque aqui nesses dois termos nós vamos fazer um fator comum, só que na verdade vão ser dois. Um para os dois primeiros e outro para os outros dois últimos. Então, como é que vai funcionar? Deixa eu marcar ele aqui também, para a gente observar bem aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui que destaque ele. Beleza. Vamos lá? E vamos fazer agora a separação deles. Então, vai ficar como, professor? Ó, os termos mx e 3nx têm como fator comum o x. Eu falei isso para vocês, tá vendo? Já está aqui. Já os termos my e 3ny possuem como fator comum o y. Como é que faz, professor? Assim, então. Então, nesses dois aqui que nós acabamos de mostrar, eu vou olhar o termo que se repete nos dois ao mesmo tempo. E eu disse para vocês já que é o x. Então, vem cá e faz isso aqui. Agora, a gente faz ó, mx dividido para x, vai sobrar só m. Por que sobra m, professor? X dividido para x é igual a 1. Aí vai ficar 1m. 1 multiplicado por m não tem necessidade, porque o 1 não vai fazer nada ali. Então, por isso que eu vou deixar só o m. Quando a gente fala assim, corta o x com x, desaparece. Igual a gente fez lá no anterior. A elevado a 2 dividido por a elevado a 2. Corta, por quê? Dá 1. E 1 multiplicado não faz nada. Posso colocar, professor? Pode, não tem problema. Precisa? Não precisa, tá? Então, mx dividido para x, sobra só o m. Mais dividido para mais. 3nx dividido para x, corta o x com x, sobra só o 3n. Fecha parênteses. Agora vamos para o próximo. Qual que é o próximo? É essa expressão aqui. Como é que vai ficar, professor? Do jeito que a gente fez lá no fator comum anterior. Aqui eu tenho mais e mais, então eu vou colocar o sinalzinho de mais aqui e olhar o fator comum. A gente já viu que dos dois monômios que eu tenho aqui, eu tenho o y. O que que eu faço? Coloco ele em evidência e vamos fazer a divisão. Vamos lá. My dividido para y sobra só mi. E eu tenho mais dividido para mais, que dá mais mesmo.
3ny dividido para y, sobra só o 3n. E aqui, galera, é o que você precisa de prestar atenção. Muito mais. Por quê, professor? Quando você fizer o fator comum separadinho, igual nós fizemos aqui, esses dois parênteses aqui dentro precisam ser iguais. Essa aqui é a sua trava de segurança. Porque se você fez e ficou diferente, há alguma coisa de errado ali. Então, de novo, fez o fator comum de 2 termos, de 3 termos, de 4 termos, que sejam. Não tem limite aqui, tá bom? O primeiro parêntese tem que ficar exatamente igual ao segundo parêntese. Se ficou diferente, volta porque você fez alguma coisa de errado. Próximo passo, o que eu faço? Terminou? Não. Agora nós vamos agrupar. Por isso o nome é agrupamento. Então, o que é agrupamento? Pessoal, você já aprendeu uma coisa. Se você já aprendeu uma coisa lá no fator comum, então a gente vai aproveitar que agora a gente acabou de fazer. O agrupamento é pegar os termos que são iguais e juntar. Como assim? Então vai ser assim, olha aqui. Tá vendo esse m mais 3n, que é igual a esse m mais 3n aqui? Nós vamos escrever ele uma vez. Vai ficar assim, ó, m mais 3n, aí fecha parênteses. Vai escrever ele uma única vez, porque aparecem duas vezes. Vamos colocar uma multiplicação e vamos escrever agora parênteses colocando aqueles dois fatores comuns que estavam lá no começo. Quem são? O x e agora o mais y. Então, aqui dentro vai ficar x mais y. Pronto, eu acabei de fazer o meu agrupamento usando a técnica de fatoração e usando a regrinha anterior, que é o fator comum. Então, o que acontece? Se você fizer propriedade distributiva aqui agora, m multiplicado para x, depois m multiplicado para y, e eu tenho 3n multiplicado para x, 3n multiplicado para y, nós vamos ter essa forma escrita aqui. Ou seja, esses termos que estão todos aqui, eles vieram de uma multiplicação por propriedades distributivas, ok? O que nós estamos fazendo? Fatorando, ou seja, abrindo isso aqui, tá bom? Então, por isso que essa é a forma correta. Pessoal, ok aqui o agrupamento? Alguma dúvida em relação ao agrupamento? Se houver alguma dúvida, fale agora. Se não há dúvida, nós vamos prosseguir, ok? Então, vamos seguir aqui para o próximo. Vamos ver se vocês estão fera? Espera só um instantinho. Chegou depois da mensagem de vocês. Você vai usar essas técnicas, Lara, para várias coisas, tá bom? A próxima matéria que a gente vai trabalhar é equação de segundo grau. E aí, lá na equação de segundo grau, a gente vai precisar de usar algumas técnicas dessas aqui para facilitar a visualização do exercício ou facilitar o cálculo. Ou seja, então isso aqui é uma ferramenta. Vocês estão aprendendo uma ferramenta. Igual você aprendeu mais vezes menos, né? Vocês aprenderam equação de primeiro grau. Isso tudo foram ferramentas para vocês usarem nas matérias, tá bom? Então, vamos fazer juntinho aqui. Quem ficou com dúvida, a gente vai ter a oportunidade de tirar a dúvida aqui agora, prestando bastante atenção, tá bom? Então, vem comigo aqui, tá? Então, vamos pensar aqui comigo. Olha lá. Quem está com dúvida aí vai poder tirar sua dúvida agora. Só que não pode piscar. Se piscar, perdeu. Vamos lá, pessoal. Eu tenho 4 termos aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho 4 termos aqui. Vamos fazer o agrupamento deles. Eu vou fazer o primeiro e vocês vão fazer os outros para mim. Como é que faz, professor? O agrupamento pode estar desorganizado, mas vamos ver se esses aqui estão desorganizados. Olha só, AB, AC. Então, o que eu já percebi aqui? Que o A e o A aqui eles são iguais. Beleza, então aqui eles estão organizados. Aqui eu tenho 10B e aqui eu tenho 10C. Ok, então a gente pode separar esses dois aqui, desses dois aqui, e a expressão já trouxe separado. O que eu quero dizer? Podia estar tudo misturado, aí você organiza ele, né, de 2 em 2 ou de 3 em 3, do jeito que tiver, e aí você faz a fatoração. Aqui eu acabei já de trazer para vocês uma coisa que já está. Então, vamos pensar nesses dois que estão aqui, ó. Vamos lá. Se liga aí comigo, tá? Presta atenção. Quem está com dúvida, olha aqui. Qual é o termo comum AB
e AC aqui, que aparece nos dois ao mesmo tempo. É o A. Então, a gente vem cá, escreve A, abre aqui parênteses e vamos fazer a divisão. Vamos fazer a divisão, ó. AB dividido para A, corta A com A, sobra só B. Agora, vamos lá. Mais dividido para mais, eu tenho mais. AC dividido para A, corta A com A, sobra só C. Pronto, eu acabei de fazer a fatoração, acabei de fazer o fator comum. Então, olha só, se eu multiplicar A por B, vai voltar a ser AB de novo. Se eu multiplicar A vezes C, vai voltar a ser AC de novo, tá vendo? É assim que você vai verificar se está fazendo certo. Vamos ver agora esses dois termos aqui. Olha lá mais 10B mais 10C. O número que aparece nos dois ao mesmo tempo é o 10. A letra que aparece nos dois ao mesmo tempo não tem. Então, aqui é só um número mesmo. Então, o que eu vou escrever aqui? Mais 10. Abre parênteses, né? É uma multiplicação, abre parênteses. Professor, precisa colocar esse pontinho? Não precisa. 10B dividido para 10, corta 10 com 10, sobra só B. Mais dividido para mais, mais. 10C dividido para 10, corta 10 com 10, sobra só C. O que eu falei com vocês? Esses parênteses, eles precisam ser iguais. Se forem diferentes, você errou. O que eu faço aqui agora, professor? Você vai escrever em agrupamento, ou seja, juntar os termos são iguais, tá bom? Juntar os termos que são iguais sempre numa multiplicação. Então, vamos lá. B mais C e B mais C aparece duas vezes. Então, você vai escrever ele aqui, ó, B mais C. Pronto, uma única vez, um único fator, multiplicando aqueles dois fatores que estavam fora dos parênteses, que é o A, aí você vem aqui, ó, mais 10, aí escreve aqui, mais 10. Pronto, acabei de fazer o meu agrupamento. Ok, pessoal? Dúvida aqui no primeiro exercício? Aguardando a resposta de vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, você coloque aqui agora. É um pouco mais trabalhoso sim, Júlia, mas vai ficando fácil, tá bom? É porque, na verdade, você faz dois agrupamentos aqui, tá bom? Tá bom, Júlia? Antes você fazia um fator comum, né? Eu falei fazer dois agrupamentos, perdão. Antigamente você fazia um fator comum. Aqui você vai fazer dois fatores comuns e juntar. É só isso, tá bom? Pessoal, vocês vão fazer para mim aqui agora, ó, essa letra B e essa letra C aqui, tá bom? Pode fazer para mim, rapidinho. Vamos lá. Faz aí no seu caderninho e deixa separado. Faz o seu caderninho e deixa separado. Vamos fazer juntinho. Quem já terminou, coloca um OK. Vamos lá, pessoal. Eu falei com vocês exercício na aula de hoje, né? Então a gente já está fazendo aqui exercício para tirar dúvida de vocês, tá bom? Não pode ter dúvida. Aqui vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Não fiquem em casa com dúvida. Quem já terminou, coloca um OK para mim aí. Beleza, Isabelle? Segura aí, tá? Por favor. Luísa também. Isabelle, Amanda. Só colocar o OK, pessoal. Quem terminou, põe o OK para mim. Liza, beleza. Daiane, também beleza, que terminou. Vamos lá, pessoal, mais duas pessoas aqui, a gente já vai corrigir, tá bom? Mari e Ana Luísa, beleza? Pessoal, agora olha para cá, senão a gente não consegue terminar. Então, o que acontece? Vamos lá. Olha só, tem só uma forma de fazer o fator comum e o agrupamento? Não, não tem só uma forma, beleza? Então, a gente vai olhar para os termos aqui e observar se eles estão organizados. Por exemplo, aqui eu tenho 8x
e aqui eu tenho 3x. Bom, aqui eu já percebi que tem x aqui no primeiro e x no segundo. Beleza, então eu já sei que aqui é um fator comum. Aqui sobrou 8 e 3y. Quando for assim, o seu fator comum vai ser o número 1, tá bom? Vai ser o número 1 e tá tudo bem. Professor, eu posso colocar 8x mais 8 aqui e separar menos 3xy menos 3y? Pode, é outra forma de fazer também o fator comum, dá certo do mesmo jeito. Eu vou fazer do jeito mais complicado, tá bom? Então vamos lá, esses dois aqui já são os fatores comuns, então eu vou escrever dessa forma para vocês. X, abre parênteses e vamos lá. 8x dividido para x aqui, corta x com x, sobra 8, tá bom? Menos dividido para mais, vai ficar menos. 3xy dividido para x, corta o x com x, sobra só 3y. 3y. Pronto, acabou. Essa primeira parte já fechou, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pensar aqui agora, olha lá. Agora eu tenho mais 8 e menos 3y, tá bom? Então, como eu falei com vocês, como os termos parece que não tem um fator comum para os dois, a gente vai colocar o número 1, tá vendo? E agora coloca aqui a multiplicação e faz 8 dividido para 8, vai ficar 8. Ó, já começou a ficar igual ao primeiro parênteses, ó, tá vendo? Ó, mesma coisa. Agora, olha lá, menos dividido para mais, menos. Ficou igual também, tá vendo? E 3y dividido para 1 fica só 3y. Olha lá, gente, ficou igual dentro dos parênteses. Se ficar iguais dentro dos parênteses, esses dois termos, eu vou escrever agora ele uma única vez. 8 menos 3y, fecha parênteses, coloca uma multiplicação. E agora vamos colocar os outros dois fatores. Então, eu tenho aqui, ó, x mais 1. Aí tem que olhar o sinalzinho que está na frente deles. Pronto, acabei de fazer. Quem fez diferente e achou a mesma resposta, tá certo também, tá bom? Significa que você fez o agrupamento corretamente, beleza? Vamos lá para a questãozinha da C. A C é muito fácil, né? Essa C aqui, ela é de graça mesmo. Olha só, bem de graça. Ó, 5A, 5B, 5C. Depois eu tenho AX, BX e CX. Então, quem vai ser o fator comum aqui? Aqui, gente, eu não tenho dois termos, aqui eu tenho três termos. Tudo bem, professor? Pode? Pode, não tem problema nenhum. E aqui eu também tenho três termos. Então, vamos fazer aqui, ó. Quem vai ser 5, 5, 5? Só pode ser o próprio 5. Tá aqui, 5, multiplica e vamos lá. 5A dividido por 5, sobra só o A. Mais dividido para mais, mais. 5B dividido para 5, sobra B. Mais dividido para mais, mais. 5C dividido para 5, sobra o C. Pronto, acabou, fechei. Se você multiplicar de volta em propriedade distributiva, você vai ver que vai dar a mesma coisa que antes. Então, agora o que eu tenho aqui? Ó? Menos AX, menos BX, menos CX. Então, aqui vai ser sinalzinho de menos e o X que aparece para todo mundo. Abre multiplicação e vai ficar assim. AX, perdão, menos dividido para menos, mais AX dividido para X, corta X com X, sobra A. Menos dividido para menos, mais BX dividido para X, corta X com X, sobra B. Menos dividido para menos, mais CX dividido para X, corta X com X, sobra C. Olha lá, o primeiro parêntese ficou igual ao segundo? Ficou, professor. Show! Então significa que está certo. O que eu faço agora? Vamos agrupar. Então, vou escrever aqui, ó, A mais B mais C, fecha, coloco uma multiplicação e vamos colocar agora os outros dois fatores, 5 menos x. Ok, pessoal? Viu lá? Acertaram aí? Pronto, acabou, só tem isso. Aí, Duda, muito bom, tá? Você estava com dúvida, significa que você conseguiu tirar a dúvida. Muito bem, parabéns. Meninos, isso aqui então é o fator comum e o agrupamento. Mas o agrupamento, ele precisa da ferramenta do fator comum. Então, tipo assim, uma coisa está ligada com a outra. Aprende um, rapidinho você aprende o segundo. Beleza? Vamos lá para o próximo. Depois a gente vai fazer exercício, tá bom? Vamos lá. Aqui tem esses exercícios para fazer, só que vocês vão fazer depois para mim. Vamos fazer mais um fator comum aqui. Pessoal, outro fator comum é esse aqui, ó. Trinômio do quadrado perfeito. O que é um trinômio, tá bom? Para começar, trinômio é uma expressão que tem três monômios. Por exemplo, olha aqui, ó. X elevado a 3, 2x elevado a 2, mais 2x. Então, tenho três termos.
Se eu tenho 3 termos, significa que eu tenho um trinômio, tá bom? Todos esses aqui são trinômios porque tem 3 termos. Eles formam um polinômio, mas a gente fala que é um trinômio. Por que que é um trinômio do quadrado perfeito, tá bom? É um trinômio do quadrado perfeito por quê? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quadrado, você já sabe o que que é, né? Que é um número multiplicado por ele mesmo, ou uma letra multiplicada por ela mesma. Isso aqui é quadrado, tá bom? Então, quer ver? Vamos pensar aqui nesse desenho, tá vendo? Eu tenho esse quadradinho grande que o lado é x mais y, tá vendo? X mais y e a altura é x mais y. Por isso que eu estou falando que é um quadrado. E aí eu tenho x elevado a 2, um quadradinho aqui dentro. Depois do lado dele eu tenho x vezes y. Depois aqui embaixo eu tenho x vezes y, que é igual, né? São dois retângulos. E eu tenho... por que que é retângulo? Porque eu tenho x e y que são lados diferentes. Por isso que eu sei que é um retângulo. E aqui eu tenho y elevado a 2, então eu sei que é um quadrado porque é y vezes y. Se você somar todas essas áreas aqui, olha aqui, ó, tá vendo? A2, ó, A2. Se eu somar todas essas áreas aqui, vai dar essa resposta no final. Olha lá, x elevado a 2 mais 2xy mais y elevado a 2. Tá vendo? Trinômio dá uma resposta com 3 termos, tá bom? De outro lado, olha aqui o A1. A1 é a área 1. O que que é a área 1? Ó, base vezes altura. Agora eu vou fazer a área usando toda a figura. A base é x mais y, a altura é x mais y. Se eu fizer o quadrado dela, olha aqui, é um quadrado perfeito. Ou seja, o quadrado da soma de dois termos. E vocês já aprenderam como é que faz isso lá no produto notável. Como é que faz para descobrir isso, professor? Você já aprendeu que você faz o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, a área 1 é exatamente igual à área 2. Então, tem duas formas de conseguir a área desse quadradão aqui. Somando cada área dessas figuras aqui dentro, ou simplesmente fazendo o produto notável. Base vezes altura, quadrado, né? O quadrado da soma de dois termos, produto notável. Então, é daqui que vem a ideia do trinômio do quadrado perfeito, tá bom? Como é que a gente faz para fazer a fatoração, professor? É muito simples, pessoal. Presta atenção aqui no desenho. Olha só, deixa eu aumentar a tela para você ver melhor. Tá vendo aqui? Olha lá. Como é que eu faço? Presta atenção aqui na dica, pessoal. É muito fácil, mas você precisa prestar atenção. Como é que eu vou fazer para fazer a fatoração desse trinômio? É muito simples. O trinômio precisa ter duas raízes quadradas, tá bom? Esse trinômio está organizado, né? Por que que eu sei que está organizado, né? Ele manteve uma ordem aqui, ó, do primeiro para aí coloca o primeiro aqui e o segundo aqui. Por que que eu sei que eles têm um quadrado? Porque aqui eu tenho 9, 9 dá para tirar uma raiz quadrada, o A dá para tirar uma raiz quadrada, o 4 dá para tirar uma raiz quadrada, o B dá para tirar uma raiz quadrada. E 12 AB não dá para tirar raiz quadrada. Então, qual que é a primeira regra quando você olhar para isso aqui, para fazer a fatoração? Você vai procurar dois termos que dá para tirar a raiz quadrada. E aí eu vou tirar a raiz quadrada do 9A elevado a 2. Ó. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de A elevado a 2, só cortar o expoente com o índice da raiz. Então, fica 3A. A resposta é 3A. Aí, essa raiz quadrada está aqui no último. Beleza. O que que eu faço? Raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Raiz quadrada de B elevado a 2, que vai dar B. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer agora uma verificação para saber se é um trinômio do quadrado perfeito. Como assim, professor? Quando você faz a raiz quadrada do primeiro e do último aqui, agora você vai fazer uma multiplicação do primeiro resultado da raiz pelo segundo resultado da raiz. Vai multiplicar um pelo outro e depois você multiplica por 2. Se a resposta der o termo do meio, significa que é um trinômio do quadrado perfeito, tá bom? De novo, você vai fazer a raiz quadrada do primeiro e separar, que é 3A. Faz a raiz quadrada do último e separa, 2B. Agora nós vamos multiplicar todo mundo, um pelo outro, e depois multiplica por 2. Ó, 3A vezes 2B fica 6AB. 6AB vezes 2, 12AB. 12AB, vamos ver. 12AB. Opa, é igual ao termo do meio. Significa que é um trinômio do quadrado perfeito.
bom? Então, vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficar. Então, como é que você vai saber, como é que vai ficar a forma fatorada? É simples, é só você pegar o resultado da raiz quadrada, 3a, se aqui, ó, for menos, aí você coloca o sinalzinho de menos e coloca o resultado da raiz quadrada do último, 2b. Aí você vai fazer 3a menos 2b, fecha parênteses, elevado a 2, tá bom? Então é assim, e o 2, professor? O 2 é só o artifício para você multiplicar ele para ver se dá o termo do meio, tá bom? Se fosse aqui mais 12, aí aqui seria o quadrado da soma e não o quadrado da diferença, tá bom? Vamos fazer um exemplo juntinho comigo aqui. Olha lá. Se liga aí. Quem não entendeu, vai olhar para cá agora. Vamos fazer essa fatoração aqui. Então, o que eu falei que a gente tem que fazer? Nós vamos fazer a raiz quadrada do primeiro, ó, raiz quadrada de x elevado a 2. Quanto que é a raiz quadrada de x elevado a 2? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos lá. X elevado a 2, né? Eu falei. Ops. Volta aqui, deu ruim. X elevado a 2. Está aqui. Pronto. Quanto que é a raiz quadrada dele? É x. Pronto, já está aqui. Ops, deu um ruim aqui. É x. Pronto. Vamos para o próximo agora. Deixa eu aumentar aqui que ficou pequenininho. Aí vamos fazer a raiz quadrada de 25. Vou pegar aqui, aproveitar esse aqui que já está escrito. 25, né? Então, deixa eu colocar aqui. 25, pessoal, é a mesma coisa que 5 elevado a 2, tá? Só para você saber. É 5, show de bola. Agora, vamos multiplicar por 2. Isso aqui tudinho, tá? Então, vamos ver aqui. 2 vezes x vezes 5. Deu quanto? 10x. Opa! Se deu 10x, significa então que você fez a sua fatoração correta, né? Significa que é um trinômio do quadrado perfeito. Então, qual vai ser a fatoração? Vai ser x, que é o resultado da raiz quadrada. Se aqui no meio for menos, menos 5 elevado a 2. Ó, chapeuzinho aqui elevado a 2. Pronto. Já está feita a fatoração. É assim que vai ficar. Tá bom? Pessoal, façam para mim aqui essa letra B. Rapidinho. Vamos lá. Façam para mim a letra B. Só de olhar já dá para a gente saber, né? Como é que vai fazer. Vamos lá, rapidinho? Vamos lá, turminha, rapidinho aqui. Letra B. Façam para mim aí. Pronto? Lara já colocou aqui, ó. Pode colocar aí. Uhum. Lara, beleza, Lara, obrigado, tá? Show de bola, né? Viu? Não tem nada de complicado aqui, né? Então vamos lá? Olha só. Raiz quadrada de A elevado a 2 é A. Pronto. Tá separado aqui. Vou colocar aqui, separado desse jeito aqui agora, tá? Raiz quadrada de 9b elevado a 2, raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de b é b. Agora vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar agora todo mundo por 2. Então fica 2 vezes a vezes 3b. Vai dar quanto? 6ab. 6ab. Deu o termo do meio? Deu o termo do meio. Opa, está correto. O que eu faço agora então? Nós vamos fazer o seguinte, pegar o resultado da raiz quadrada, que foi a, vamos colocar o sinal de mais. Por quê? Aqui é o quadrado da soma, só tem sinal positivo. Aqui na frente do 6 tem mais, então aqui vai ser mais. Aí coloca o resultado da raiz quadrada do segundo, que é 3b, e coloca elevado a 2. Tá vendo? Pessoal, é só isso aqui e mais nada, tá bom? Então deixa eu voltar aqui com vocês. Dar uma paradinha aqui. Isso. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Pessoal, ok aqui? Alguma dúvida em relação a
a essa forma de fazer a faturação, deixa eu voltar aqui de novo. Vocês aprenderam aqui então, gente, 3 técnicas de faturação. Tem uma outra também que ela é bem fácil, mas eu vou deixar ela para quinta-feira, porque não vai dar tempo da gente fazer aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui para vocês fazerem. Bom, não tem aqui, tem outros aqui, mas a gente vai fazer depois, que é esse aqui, tá vendo? Diferença de 2 quadrados, que a gente vai falar depois. Ok, pessoal? Então, deixa eu voltar para cá e a gente vai falar disso aqui na nossa próxima aula. Então, deixa eu parar o compartilhamento. Vou mandar para vocês esse material daqui a pouquinho, já termina a aula aqui e mando lá no e-mail para vocês em atividades. E, pessoal, vou compartilhar aqui a resposta, vocês vão anotar aí a resposta do gabarito, tá bom? Pode anotar aí, Rapidex, vamos lá. O gabarito é esse aqui, ó. Tá vendo aí? Tá enxergando? 1A, 2B, 3A, 4C, 5A, 6D, 7C. Anotado aí? Anotado? Vamos lá. Beleza? Anotado, Duda? Joga lá no grupo lá do pessoal, tá bom? Esse aqui, então, é o gabarito das atividades de ontem que eu vou mandar para vocês elas corrigirem. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Ok? Então tá bom. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá bom? A gente se encontra na quinta-feira e aí vocês vão pegando as atividades que estão lá no e-mail e nas atividades para vocês, tá bom? Beijo para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, Tia Lila. Tchau, meninos. Fiquem bem.